As surpresas na política não param de acontecer. Hoje, no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen é reconduzida com um alto cargo de responsabilidade para a União Europeia. Eu gostava apenas de enquadrar que Ursula von der Leyen é reconduzida com o apoio fundamental do PPE, que é o partido onde está o PSD e onde está também o CDS, ao mesmo tempo que consegue agregar votos de muita da ala socialista dentro do Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen é a mulher que continua sob investigação da Procuradoria-Geral Europeia depois de um negócio feito com uma farmacêutica no âmbito da compra conjunta das vacinas Covid. Esta compra conjunta das vacinas Covid onerou os Estados-membros em milhões e milhões de euros. Só no caso de Portugal, as duas primeiras compras foram no valor de 100 milhões de euros e a última vez que Portugal ficou onerado com o dinheiro dos nossos impostos foi já com António Costa de saída, com uma saída anunciada em que no último Conselho de Ministros faz uma resolução que consegue responsabilizar Portugal para a compra de mais 300 milhões de euros de vacinas até 2027, numa compra como se estivéssemos em plena pandemia. Ursula von der Leyen é a responsável da criação deste plano de imigrações que está em funcionamento na União Europeia, que é claramente uma vergonha. Mesmo depois de ter estado na ilha de Lampedusa, na Itália, onde viu com os seus próprios olhos aquilo que estava a acontecer e que no momento dá uma conferência de imprensa a dizer que os países deveriam e os Estados-membros deveriam ponderar a criação de cotas para a entrada na Europa, Ursula von der Leyen consegue ser reeleita numa altura em que a Europa ficou completamente abandalhada a nível de segurança e a nível de identidade. Como se tudo isto fosse de sumenos importância, foi no mandato de Ursula von der Leyen, no mandato anterior, que começou a ser desenvolvido o plano de autonomia estratégica aberta, para, não pensando num princípio de dar poder à indústria na Europa e olhar para o setor primário da Europa, abrimos as portas ao mercado da Mercosul, onde a qualidade e a forma como são produzidos uma série de produtos que mais tarde ou mais cedo vão invadir o nosso mercado. Os agricultores franceses já se começaram a manifestar, por Espanha já começam a existir problemas e mais tarde ou mais cedo teremos problemas na produção nacional. Foi sempre tudo feito com a chancela de Ursula von der Leyen. É do pior que passou pela política europeia nos últimos anos e partidos como quer o Partido Social Democrata, quer o próprio Partido Socialista, continuam a dar ênfase a este tipo de gente que tem uma chancela de alegada corrupção por trás de si. É um dia triste para o projeto europeu, numa altura em que cada vez mais devemos questionar a forma como o reforço dos países europeus estão a consagrar entre si e devemos questionar, acima de tudo, se o negócio do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, não nos dá um problema grave ao nível da autonomia e da autodeterminação enquanto povo. Nós, enquanto Chega, somos claros. Europa, sim, desde que construída por nações fortes, que mantêm a sua autodeterminação, a sua soberania, as suas fronteiras, respeitam o seu povo, a sua cultura e a sua tradição. E depois podemos, de facto, trabalhar em projetos conjuntos, desde que as identidades sejam respeitadas e desde que as diferenças entre todos sejam respeitadas, porque eu não quero ser espanhol, nem quero que os espanhóis sejam portugueses e por aí fora. Hoje é, de facto, um dia complexo para a Europa percebermos o que é que daqui advém, numa altura em que Portugal também coloca como comissária europeia Maria Luísa Albuquerque, que tem um histórico e uma passagem por Portugal, que basta pesquisarmos um bocadinho e percebermos o que nos trouxe numa altura em que foi ministra do nosso governo. Veremos o que tudo isto terá para o futuro. No entanto, no meu entendimento, estamos a pôr em causa, por interesses partidários e jogadas políticas, de lobbies com uma força enorme em Bruxelas, estamos a pôr em causa tudo aquilo que era o projeto europeu. É uma vergonha, para concluir, que alguém que está sob investigação, que se recusou a entregar à Procuradoria Europeia as trocas de mensagens que teve com o CEO de uma grande farmacêutica, tenha sido reconduzida para o cargo de elevada responsabilidade, como foi Ursula von der Leyen.